Então, temos aqui os princípios SOLID, né? No caso, eles seriam 5 princípios, tá? Eles se encaixam aqui, como podemos observar, dentro do acrônimo SOLID. E sendo dentro desses princípios, temos o SRP, que seria o Single Responsibility Principle, o ACP, que seria o Open Closed Principle, o LSP, que seria o Liskov Substitution Principle, e o ISP, que seria o Interface Segregation Principle, e o DIP, que seria o Dependence Inversion Principle. Bom, beleza. Aqui falando um pouco sobre como surgiu, né, o acrônimo SOLID, tá? Ele é um acrônimo dos 5 primeiros princípios da programação orientada a objetos e design de código que foram identificados por Robert C. Martin, que seria, no caso, conhecido por aí como Uncle Bob, e por volta dos anos 2000. Posteriormente, esse acrônimo, ele foi criado posteriormente por um cara chamado Michael Fitters, que aí ele pegou esse acrônimo, notou, né, que os 5 princípios identificados pelo Uncle Bob, eles se encaixavam dentro desse acrônimo SOLID. E até ficou meio que legal, né, por representar algo sólido em si. Bom, os princípios SOLID, eles devem ser aplicados para que a gente obtenha, né, os benefícios da orientação a objetos. Ou seja, ele pode e deve ser utilizado, né, juntamente com os princípios básicos da orientação a objetos, que seriam lá o polimorfismo, herança, abstração e encapsulamento. Tá? Isso, com essa junção de tudo, a gente tem as melhores práticas aqui utilizando o SOLID. Bom, isso nos traz também alguns benefícios aqui que o SOLID acaba nos fornecendo, né? Que o nosso código ele seja fácil de manter, de se adaptar e de se ajustar às alterações de escopo. Ou seja, um código que você pode ter algumas alterações dentro dele, tá? E sem que acabe influenciando no que já foi feito ali anteriormente. Então, por exemplo, uma classe, você não precisaria modificar ela em si, tá? Então, isso evita que se quebre o código em outros pontos também. Seja testável e de fácil entendimento, ou seja, se eu tenho uma classe onde eu consigo fechar o escopo dela e eu faço, por exemplo, a extensão dessa classe depois, futuramente, quando vem uma nova alteração, então aí você já faz o seu teste de unidade e caso você precise realizar uma extensão dessa classe, aquele teste unitário, por exemplo, ele continua válido nesse caso, não precisando assim também reescrever os testes. Que seja extensível para alterações com o menor esforço necessário. Isso vem também das alterações de código, onde você consegue realizar alterações com mais facilidade em si. Também que forneça o máximo de reaproveitamento. Então, a gente pode ter um melhor reaproveitamento do código. Então, imagine classes pequenas com poucas responsabilidades, onde você consegue reutilizar isso em outros casos, em outras classes também. Que permaneça o máximo possível em utilização, ou seja, que você consiga manter esse código, apesar de ter alterações no código em si, na solução em geral, você mantenha a integridade dele em cada alteração, fazendo com que ele não chegue, por exemplo, depois de 5 anos, e você seja obrigado a reescrever ele por alguma alteração muito complexa, por exemplo. Tá, aqui eu vou falar um pouco da utilização dos princípios sólidos, né? E também o que ele traz aí para a gente para evitar os problemas mais comuns aí.
E desses problemas seria que ele vem resolver, seria um deles a dificuldade na testabilidade e na criação de testes de unidade, como foi mencionado agora há pouco. Então aqui a gente pode, tipo, criar testes e a gente também não, por ter classes menores, e também não quebrar os testes em um caso de alguma alteração. E também evitar um código macarrônico, né, sem estrutura ou padrão, que seria aquele caso de você ter uma classe, por exemplo, com 500 linhas, ou que está extrapolando ali o seu monitor e você tem que ficar utilizando barras e tudo mais, enfim, navegando ali dentro do código. Dificuldade de isolar funcionalidades. Então, aqui, utilizando o princípio SOLID, dá para a gente separar bem as nossas funcionalidades e reaproveitar o código também. Duplicação de código, onde uma alteração precisa ser feita em N pontos. Então, imagine que eu vou, por exemplo, alterar um comportamento de uma classe, onde tem ali, tipo, muitos métodos, bem como também, tipo, muitas regras dentro desses métodos, e eu vou precisar fazer uma alteração nesse código, e aí ele acaba quebrando uma outra classe que também poderia chamar essa classe em algum momento, gerando assim um estresse ali na hora de você estar fazendo uma alteração. Fragilidade do código, onde o código ele acaba quebrando facilmente em vários pontos após uma mudança, o que vem complementar também o item anterior.